grandeza da pátria, entre a paz e entre os homens. Dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Leila do Flamengo para proceder à leitura da ata anterior. Ata da 27ª sessão extraordinária, em 20 de agosto de 2008, às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Nadinho do Rio das Pedras, Cláudio Cavalcante, André Gouveia Vieira, Rogério Bittar, Rubens Andrade, Estepan Essecian, Paulo Serri, Silvia Pontes, Aloísio Freitas, Agimiro Pimentel, pastora Márcia Teixeira, doutor Nelson Ferreira, Luiz Humberto, Adilson Pires, Lucinha, Jorge Felipe, Verônica Costa, Tereza Berger, Leila do Flamengo, doutor Jairinho, Charbel Zaíbe, Chiquinho Brazão e Carlos Caiado. Assume a presidência o senhor vereador Aloísio Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Jairinho. Encerra-se a sessão às 15h31. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a senhora vereadora Leila do Flamengo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, hoje eu quero usar da palavra para defender a cidade do Rio de Janeiro e o seu patrimônio cultural. Mais uma vez, o Rio de Janeiro, que já perdeu tantos teatros, tantos cinemas, tem o risco de perder um dos cinemas mais tradicionais da cidade, que é o Cinema Paissandu. Eu moro no Flamengo há 42 anos. E o Cinema Paissandu, eu como moradora, fez parte e faz da minha vida. É lá que você tem entre os melhores filmes e a memória dos filmes de qualidade, culturais, que o cinema, como a arte, é eterna. Eu queria registrar que encaminhei ao prefeito César Maia ontem, solicitando que ele decretasse o tombamento do cinema como destinação e o nome Paissandu. O bairro do Flamengo, foi lá que foi descoberta a cidade do Rio de Janeiro. Em 1502, a expedição de Gonçalo Coelho chegou na Baía de Guanabara, e esta cidade de beleza única encantava um rio cristalino, que hoje é a Rua Barão do Flamengo, o Rio Carioca. E por este rio, em que os navegantes buscavam abastecer as caravelas com água pura, era dominado já na época pelos franceses. Então, todo aquele recanto do Flamengo, que ali foi flechado Estácio de Sá, na grande batalha de Uruçu-Mirim, antigo nome da Praia do Flamengo, e morreu no Morro do Uruçu-Mirim, hoje
Outeiro da Glória. Toda essa região que faz parte da história do Rio, anterior à fundação da cidade e já na fundação com Estácio de Sá, em 1535, no Morro Caradicão. Eu queria, ao defender o Cinema Paissandu, eu estou defendendo também a cultura no Rio de Janeiro. Hoje eu falei com Ruth de Souza, Ana Botafogo, estou ligando para vários artistas que a gente não pode deixar que o Rio de Janeiro. A situação do Paissandu é aquela grande jogada de dinheiro. Infelizmente, o poder do dinheiro derruba tudo, né? E o Cinema Paissandu, que hoje faz parte dos cinemas de arte do Rio de Janeiro, eles tentaram comprar as 2 salas. São 3 salas. E a família Vaninci, que vendeu o antigo Cinema Ópera e outros cinemas, não tem interesse em vender como cinema. Então, nós estamos tentando um contato com a família. Nós estamos fazendo um apelo ao Ike Batista, o bilionário do Rio de Janeiro, que montou sua estrutura financeira no bairro do Flamengo e agora comprou o Hotel Glória, que o Ike, que gosta tanto de cultura, compre o Cinema Paissandu, faça de lá um cinema moderno, um cinema com a sala especial de café, de lanche, pode fazer 2 salas para nós termos sempre cinema, filmes de arte no Rio de Janeiro. Eu queria só registrar que eu dei entrada no projeto de lei que preserva o uso de cinema do espaço utilizado pelo Paissandu. Fica preservado o uso de cinema pelo espaço utilizado pelo Cine Paissandu, na Rua Senador Vergueiro, 35, no Flamengo. E dizer o seguinte, que o Cinema Paissandu formou uma geração conhecida no Rio de Janeiro como Geração Paissandu. Uma vasta classificação que incluía rapazes e moças radicais em arte, política e comportamento. Embora alguns ainda tivessem de dar satisfações à mãe quanto à hora de chegar em casa. Os ecos do que passava em torno da tela do Paissandu e nos bares adjacentes eram ouvidos em todo o Brasil, o Brasil da época da ditadura, e se calhar até em Paris. Ali, entre as montanhas de cartões de chope, nos botequins e aos sussurros na sala de espera do cinema, antes do começo das sessões, derrubou-se incontáveis vezes a ditadura. Libertou-se o Vietnã e decretou-se a vitória definitiva dos jeans, da marca Lee, sobre o vinco impecável. A geração Paissandu era formada por estudantes, jornalistas e profissionais ligados às áreas artísticas, mas também por jovens advogados, bancários,
químicos, comerciários e por qualquer pessoa com o mínimo de gosto pela arte e com uma certa necessidade de exprimir-se, nem que fosse numa mesa de bar. Nem todos eram intelectuais, mas todos gostariam de o ser. Se isso induz a que se faça um ótimo juízo da juventude brasileira de meados dos anos 60, não há outro jeito, porque ela era ótima mesmo. O Paissandu se via de epicentro para vários pontos. O cinema propriamente dito espalhava-se pelos bares ao lado. O Oklahoma e seu vizinho, o Cinerama, hoje Garota do Flamengo. Ambos com mesas na calçada, os dois são hoje irreconhecidos. E o segundo passou a se chamar Garota do Flamengo. Nas noites de sexta e sábado, que era o apogeu do Paissandu, a falta de cadeiras nesses botequins condenava os retardários a um terceiro bar, o Venadense, na esquina da Senador Vergueiro com a Barão do Flamengo. Hoje, o famoso Planalto do Chopp do Flamengo. Surpreendentemente, o Paissandu não fechou. Fabiano Canosa tomou conta do forte até 1970, quando foi instruir os próprios americanos, tornando-se programador de cinemas de arte em Nova York. E nunca mais voltou. Depois, sim, o Paissandu morreu e ressuscitou muitas vezes, como cinema comercial ou de arte, sempre com o nome de Paissandu. Está lá até hoje, no mesmo lugar, e passando bons filmes. Temos que preservar a nossa história e preservar o uso do espaço como cinema e manter o nome de Cine Paissandu. É uma maneira de não perdermos parte de tudo de bom que o Rio viveu e vive. Eu queria, como vereadora eleita, 4 vezes, 16 anos, que mora num bairro tão especial como o Flamengo, e por que não dizer adjacências também, que são juntos, defender, e nós vamos defender de todas as formas possíveis e até impossíveis, o Cinema Paissandu, e vamos, com apoio desta casa que tem uma história na cultura da nossa cidade, defender que não feche mais um cinema na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que o bairro do Flamengo fará barricadas. Hoje eu dei entrada também para que fosse mantido o alvará de cinema. Existem muitas formas de se defender a cidade do Rio de Janeiro. Tem que ter vontade. Muito obrigada. E eu peço às pessoas do Rio de Janeiro que gostam do que é bom, que gostam da memória dessa cidade, para que as futuras gerações usufruam de tudo que nós temos, que nós tivemos, temos, ainda queremos ter. Muito obrigado e que Deus proteja o Rio de Janeiro. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestações por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão.
Passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 3384, 2008. De autoria do vereador Rubens Andrade, com a proposição de estudar, levantar dados, avaliar e acompanhar a execução das obras do Plano de Aceleração do Crescimento da PACM da cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de melhorar e instruir o relatório final. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à mesa diretora, solicitando a retirada da ordem do dia semanal do projeto de lei 1004/2006, de autoria do senhor vereador Dionísio Lins. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 3348, de 2008, de autoria da vereadora pastora Márcia Teixeira. Requer a mesa diretora na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor José Santos, pastor presidente da Assembleia de Deus na Penha. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 3349 de 2008, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto à senhora Rosimédia Soares Viana da Silva, gerente do setor de empresa Avon, de autoria do vereador Jorginho do SOS. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 3350, 2008, requer a mesa diretora na forma regimental seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao médico Aquiles José Vasconcelos Manfrim, de autoria da vereadora Tereza Berger. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 3351 de 2008, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao médico Dr. Ivo Perrone Teixeira, diretor do Hospital Municipal Salgado Filho, pelos relevantes serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro, de autoria do vereador S. Ferraz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 3352 de 2008, requer a mesa diretora com fulcro no regimento interno a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a José Carlos Dias Bicaco, coordenador de saúde da Coordenadoria de Saúde da área de planejamento 5.2, Campo Grande, Guaratiba, exemplo de energia, dedicação, carisma, liderança e profissionalismo no exercício de suas atividades na área de saúde. De autoria do vereador Carlos Caiado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 3356, de 2008. Requer a mesa diretora a concessão de conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao ex-senador Geraldo Cândido da Silva, de autoria do vereador Adilson Pires. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 3357, de 2008. Requer a mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Luiz Paulo Ferreira dos Santos, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Autoria do vereador Charbel Zaib. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 3358, de 2008. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao professor Adair Nogueira Filho, de autoria do vereador Sami Jorge. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 3359, de 2008. Requer a mesa diretora na forma regimental conjunto de medalhas
Pedro Ernesto, ao vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Carlos de la Roque, de autoria do vereador Roberto Monteiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3360 de 2008. Requer a mesa diretora na forma regimental, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, ao padre José Carlos Lino de Souza, de autoria do vereador Argemiro Pimentel. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 3365 de 2008. Requer a mesa diretora na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Ricardo Leon Haddad, de autoria do vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3366 de 2008. Requer a mesa diretora na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Antônio Carlos Freire, de autoria do vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 3361 de 2008. Requer a mesa diretora na forma regimental, conjunto de medalha Pedro Ernesto, ao tenente-coronel PM Marcos Alves dos Santos, de autoria do vereador Renato Moura. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 3367 de 2008. Requer a mesa diretora na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto, Marcelo Fonte César de Oliveira, de autoria da vereadora Tereza Berger. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3368 de 2008, de autoria do vereador Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora na forma regimental, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao comandante José Pedro Filho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3369 de 2008, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora na forma regimental, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao neurologista Dr. Milton de Andrade Pereira Moraes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3375 de 2008, requer a mesa diretora na forma regimental, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à professora Vânia Ritt Winzap, de autoria do vereador Theo Silva. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3376 de 2008, de autoria do vereador João Cabral, requer a mesa diretora na forma regimental, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à ilustríssima senhora Reila Grace. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 3379 de 2008, de autoria do vereador Nadim de Rei das Pedras, requer a mesa diretora na forma regimental, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao pastor Eric Rize. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3380, de autoria do vereador Charbel Zaiber, requer a mesa diretora seja concedida a medalha São Francisco de Assis, a terceiro milênio ao Colégio de São Bento. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Eu não vou dizer não. Tendo em vista a falta de quórum no plenário, dou por encerrada a sessão. Lembrando aos senhores vereadores que ocorrerá hoje às 18h30, solenidade para a entrega da medalha de mérito Pedro Ernesto a Sérgio Rosalvo de Oliveira, requerimento do vereador Carlos Caiado. Convoco sessão ordinária para amanhã, dia 27 de agosto, às 14 horas. Está encerrada a sessão.